Vamos provar de uma vez por todas que o inferno existe. Há muitas explicações para a palavra inferno que muitos não acreditam e recorreram a fazer longos estudos da origem desta palavra inferno. O inferno, no hebraico, é Sheol. Sheol é também morte. Sheol é também sepultura. Então, no hebraico, a palavra Sheol se aplica a tudo a que está ligado: inferno, morte e sepultura. Creio ser o melhor recurso para verificar o que Crestos diz sobre o inferno. Ele é muito claro sobre isso. O inferno é tão real quanto o céu. Existe um divisor de águas, depois da vinda de Crestos e antes da sua vinda. Antes da vinda de Crestos, como era este mundo e o inferno? Este mundo era de trevas. A luz, Crestos, veio a esse mundo, porém os homens preferiram mais a trevas do que a luz que era Crestos. Quem dominava este mundo antes da vinda de Crestos? Existe o rei que era Jeová. Salmo 47. 7-8 Deus, Jeová, é o rei de toda a terra, ele reina sobre as nações. Existe um príncipe que era o diabo, criatura ou filho de Jeová, a quem foi dado o domínio deste mundo por seu pai Jeová. Como está abaixo? Veja o que o príncipe deste mundo diz, e lhe propôs: eu te darei todo o poder sobre eles e toda a glória destes reinos, porque me foram entregues e tenho autoridade para doá-los a quem bem entender. Veja Jeová o rei entrega a terra para seu filho o diabo. Veja como estávamos antes da vinda de Crestos, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2.2 Isso quer dizer que antes de Crestos nós estávamos sob o domínio e a leis do rei e príncipe deste mundo, Jeová e o diabo. Então vamos ver o que o Velho Testamento fala sobre o inferno? Eu formo a luz, e crio as trevas, eu faço a paz, e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45.7 Se Jeová é quem cria o mal e cria todas as coisas, então o inferno foi uma criação dele com seus arcontes, poderes e potestades. Paulo atesta que Crestos nos libertou dos poderes deles, que nos libertou da tirania das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Colossenses 1.13 Lendo ao Velho Testamento, constatamos que o inferno é um lugar de ida inevitável na morte, tanto para o bom ou para o mal. Então depois da morte temos por destino o inferno. Os ímpios irão dos ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmos 9.17 Todos os vivos irão, a morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Salmos 16.10 A morte os assalte, e vivos desçam ao inferno, porque há maldade nas suas habitações e no meio deles. Salmos 55.15 A sua casa é caminho do inferno que desce para as câmaras da morte. Provérbios 7.27 Mas não sabem que ali estão os mortos, os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 9.18 O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Provérbios 15.11 Portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Isaías 5.14 Todos os mortos irão, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem a sua copa no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Ezequiel 31.14 Ao som da sua queda fiz tremer as nações, quando fiz descer ao inferno, com os que descem a cova, e todas as árvores do Éden, a flor e o melhor do Líbano,
Todas as árvores que bebem águas se consolavam nas partes mais baixas da terra. Também estes com ele descerão ao inferno a juntar-se aos que foram traspassados à espada, sim, aos que foram seu braço, e que habitavam a sombra no meio dos gentios. Ezequiel 31:15 a 17. Os mais poderosos dos fortes lhe falarão desde o meio do inferno, com os que a socorrem, desceram, jazeram com os incircuncisos mortos à espada. Ezequiel 31:21. Lendo estes versículos do Velho Testamento acima, constamos que todos depois da morte vão para o inferno. Vamos agora para depois da vinda de Cristo, ele nos explicando o inferno. Narrando a história do rico e de Lázaro, que muitos pensam ser esta narração uma parábola, porém é um fato real que acontece todos os dias neste mundo, lógico com outros personagens. História de um rico e de um pobre chamado Lázaro, baseado na reconstrução do Evangelho do Senhor da Bíblia Marcionita. 19. Havia um certo homem rico, e ele se vestia de púrpura e linho fino, passando suntuosamente todos os dias. 20. Havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão, cheio de chagas. 21. E desejando ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, mas até os cães vinham e lambiam suas chagas. 22. E aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. 23. E no Hades levantou os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e a Lázaro no seu seio. 24. E ele chorou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro, que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou angustiado nesta chama. 25. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que durante a tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro igualmente os males, mas agora ele é consolado, e tu estás angustiado. 26. E além de todas estas coisas, entre nós e vós há um grande abismo estabelecido, de modo que aqueles que desejam passar daqui para vós não podem, nem podem dali passar para nós. 27. Mas ele disse: Rogo-te, pois, Pai, que o envieis à casa de meu pai. 28. Pois tenho 5 irmãos, para que ele possa testificar a eles, para que eles também não venham para este lugar de tormento. 29. Abraão disse-lhe: Eles têm Moisés e os profetas, deixe-os ouvi-los. 30. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam. 31. E ele disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, nem mesmo se algum dos mortos ressuscitou, eles serão persuadidos. Vamos fazer algumas observações na história que Cristo nos contou. Item: depois da morte todos vão para o seio de Abraão, aonde estão as almas dos que morrem. Item: seio de Abraão e o inferno ficam no mesmo lugar, só separados por um abismo, e todos podem ver quem está de um lado e de outro. Item: o rico agora está pagando nas chamas do inferno o que fez de ruim na terra, porém cabe a gente observar que Lázaro também está neste lugar no seio do Abraão, portanto este não é céu prometido por Cristo. Item: outra coisa que notamos, que o rico está pagando no tormento das chamas, o que nos remete a pensar que ele não pagou em vida e que houve um julgamento na sua morte, e que foi julgado e condenado. Item: este julgamento depois da morte está em Hebreus, e visto que aos homens está ordenado morrerem uma vez e depois disso o juízo, note que aqui não está o juízo final, mas sim um juízo. A cada ciclo que temos na terra, ao seu término tem um juízo, como está em Deuteronômio 32:39. Reconhecei agora, somente eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu extermino e chamo a vida, eu firo e curo, e não há quem o arranque de minha mão. Item: veja, Jeová tanto mata como traz a vida, então fica assim, ele mata, faz reviver, este é o ciclo natural da vida aqui na terra, sempre preso a este mundo. Cristo tipificou o julgamento e o inferno em Lucas 12:57 a 59. 57. Sim, e por que mesmo vós mesmos não julgais o que é certo? 58. Pois, ao ires com teu adversário perante o magistrado, no caminho procura livrar-te dele, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te lance na prisão.
59 Digo-te que de modo algum sairás dali enquanto não pagares o último centil. Acima está explicado, os arcontes, poderes e potestades deste mundo após nossa morte, aplicam um juízo nos mortos, eles julgam nossos pecados e se caso condenado, pagaremos até o último centil, até o fim da pena no infenso no tormento das chamas. Cabe a gente ressaltar que é Moisés e sua lei dada pelos arcontes que nos julga e não Crestos. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. João 5:45. Vamos voltar ao caso do Lázaro. Ele foi julgado e foi absolvido, porém ele não está nas chamas. Está no seio de Abraão, que é o mundo dos mortos. Ele está esperando voltar a este mundo, numa melhor situação como ele foi pobre. Voltará como um rico e terá tudo que ele não teve na sua vida anterior. O rico, depois de pagar até o último centil, voltará à terra em uma vida de doenças e pobreza profunda. Os arcontes poderes desse mundo não conhecem o perdão, eles pagam o mal com o mal. Se não pagou em vida, pagará na morte no inferno. Vamos responder à pergunta de 800 milhões de dólares. Como podemos sentir dor e sofrimento no inferno, pois alma não tem corpo? Crestos responde, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Lucas 12:5. Veja que aqui Crestos fala do diabo e seus anjos que podem, enquanto estivermos sobre seu domínio, nos jogar no inferno. Estes ciclos vão durar até Crestos retornar e acabar com este mundo. Agora vem a nossa pergunta. Quem disse que a alma não sente dor mesmo não tendo um corpo físico? Ninguém sabe. Porém, segundo Crestos, ela sente dor sim. O inferno depois da vinda de Crestos. Crestos veio nos revelar um Deus de amor incondicional, que manda amar seus inimigos, perdoar 70 vezes 7, não pagar o mal com o mal, dar a outra face e amar seus inimigos. Um Deus assim não nos julga e muito menos nos manda para o inferno. Porém os arcontes, poderes e potestades deste mundo, sim. Crestos pergunta como os judeus pensam em escapar do inferno? Se eles não conhecem o Deus que podem os livrar dele? Serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Mateus 23:33. O único jeito de escapar do inferno é estar em Crestos, pois nenhuma condenação há em quem está em Crestos. Lembre-se, Paulo nos disse, nos quais andastes no passado, conforme o curso deste mundo, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3 Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza destinados à ira. Efésios 2:2. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1:13. Então a promessa de Crestos é a nós ressuscitar espiritualmente e depois nos levar aos céus, nos tirar deste mundo, e nos levar a um lugar preparado para nós, na casa de seu Pai, nos céus dos céus, longe deste mundo prisão que será destruído juntos com as potestades do mal na vinda de Crestos. Ele disse: eu não vim para julgar ninguém, mas minhas palavras julgarão no último dia. Conselho infalível. Talvez, então, a melhor visão a ser adotada em relação ao inferno seja melhor acreditar e errar do que desacreditar e errar. Não se chama uma coisa de falsa porque é desagradável, e parece que uma aversão ao conceito de inferno é uma pobre razão para abandonar o verdadeiro Deus do amor, o confundindo com os arcontes criadores deste mundo.